Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, agora são 2, quase 3 da madrugada. Aí nos vídeos anteriores, pessoal, tem uma galera falando: vamos dormir, como é que dorme agora? Corinthians é isso, pessoal. Quando o Corinthians toma na tarraqueta, a gente perde o sono. Quando o Corinthians ganha com uma vitória dessa, uma virada incrível dessa, com o Romero só faltando, não, faltando fazer chover não, porque choveu lá. Quando o Corinthians joga desse jeito, joga bonito e traz uma vitória dessa, ainda fora de casa, a gente perde o sono também, mas de alegria. Então isso é Corinthians, aqui é Corinthians, pessoal, aqui é Corinthians. E eu não vou falar mais da renovação do Romero não, porque há muito tempo eu sou um dos únicos, e sempre aqui, ó, venho falando que o Romero merece renovar com ele. Pode olhar nos outros canais aí de corintiano. Não é de hoje não, ó. Tem um tempo que eu venho falando. Então parei de falar, porque você já sabe qual é a minha opinião sobre o Romero, sobre o Cássio e sobre também o Renato Augusto. Então é com vocês agora. Comenta aí. Renova com o Romero? Sim ou não? Comenta. Pessoal, não esquece do like também. Chega fortalecendo com like. Depois de uma vitória dessa, pessoal, seu like vai ajudar bastante. Ativa o sininho para não perder uma notícia do Corinthians. E mais uma vez o pessoal da Sport TV lá secou e não teve jeito. É por isso que eu nem trago nada da Sport TV aqui, pessoal. Pessoal, fortalece aí, vamos pro vídeo ver o que o Mano e a galera tá falando aqui da vitória do Corinthians. Vamos lá. Salve galera, a firmeza terminou em São Januário, hein? Vasco 2, Corinthians 4. Ah, moleque, é nóis, hein? Hoje era a final de campeonato para os dois times que lutavam pela sobrevivência na Série A do Brasileirão. Confronto direto, né, pessoal? E o Corinthians começou meio desatento nessa partida. Tomou um gol com 3 minutos praticamente sem encostar o pé na bola. Falei, meu Deus, já começou a passar aquele filme na cabeça novamente. Mas conseguiu empatar com 12 minutos, o primeiro gol do Romero. E aí, ao invés de aproveitar o momento, galera, e ir pra cima do adversário e se impor em campo, o Corinthians cometeu o mesmo erro que ele vem cometendo em boa parte dos jogos nessa temporada. Ele chamou o adversário pra cima, recuou e abdicou do jogo. E quando você faz isso, o que acontece? Naba. 2-1 Vasco, gol do Verratti. Mas o bom, pessoal, é que o Corinthians não se entregou. Ele conseguiu empate ainda no final do primeiro tempo. Ibrahim Romero novamente, mano. O cara tá fazendo gol pra cacete. Todo jogo ele marca o dele. E no segundo tempo, pessoal, vale ressaltar aqui que o Corinthians voltou mais ligado também. Acertou a marcação, não ficou rifando a bola. Propôs o jogo, porque time grande tem que fazer isso, viu, Corinthians? Ó, meteu 3-2 num golaço do Moscardo de fora da área. E para fechar a tampa do caixão, pessoal, o Giovani fez o último gol. Já no finalzinho ali, praticamente já decretada a vitória do Timão, o Giovani fez o quarto. Mas eu quero destacar aqui, pessoal, que o time do Corinthians hoje teve postura, mano. Saiu atrás 2 vezes no placar e foi buscar a virada. Time grande tem que fazer isso, Corinthians. E quero destacar aqui também, pessoal, individualmente alguns jogadores. Falar do Renato Augusto é chover no molhado, é ou não é? É um cara que fisicamente, infelizmente, hoje já não está no auge, mas tecnicamente não tem o que contestar. O Romero, pessoal, tem feito gols em todos os jogos. Só não fez contra o Bahia, mas nos jogos que ele jogou, ele está indo muito bem. E o Juliano também, né, galera? O Juliano tem sido fundamental nesse meio-campo para desafogar o futebol do Renato Augusto. Enfim, o Corinthians chega nos 47 pontos e praticamente dá adeus a qualquer chance de rebaixamento. Ó, tchau para quem fica aí embaixo tentando permanecer na Série A, porque o Coringão agora não cai mais. E final de semana, galera, tem o Inter. Vamos ganhar do Inter aí para tentar fechar de vez aí. Não vou dizer com chave de ouro, porque essa meta de permanecer na Série A é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. Mas pelo menos aí não deixar essa sensação tão ruim como o Corinthians deixou nesse ano de 2023. É isso, galera. Até a próxima resenha. Sabadão tem mais. Rapaziada, se eu não estiver enganado, matematicamente o Corinthians ainda tem possibilidade de cair. O Corinthians tem 47 pontos. O Bahia tem 41. É o primeiro lá da zona de rebaixamento. Vai que o Corinthians perca os 2 jogos e o Bahia ganhe todos. Entendeu? O Vasco ganhe todos. Então, matematicamente, o Corinthians ainda pode cair sim. Até o São Paulo tem 47 e pode cair matematicamente. Só que é praticamente impossível o Corinthians perder contra o Curitiba e o Internacional. Não, já era, já era. Vamos continuar.
é uma reviravolta no Corinthians que ia fazer muito a diferença. Alexandre Matos gastou quase 100 milhões aqui no Atlético, só trouxe tiriça, tirando o Vitor Roque. Porra! Tirando o Vitor Roque! O John Bom. Como assim, tirando o Vitor Roque? O Alexandre Matos foi no Cruzeiro, trouxe uma das maiores revelações do futebol brasileiro para uma mixaria, pagou o valor da multa só. Vendeu para o Barcelona agora por um caminhão de dinheiro. Um caminhão não, uma frota de caminhão. E você vem falar tirando o Vitor Roque? Ô, John Bom, você é um brincalhão, velho. Pô. Peron de Castro. Benja, o que eu fico com o pé atrás com Augusto Melo é perder o contato político. Será que não pode... Será que não perde poder de compra? É perder o contato? Ô, Peron de Castro, não entendi aí o que você falou, cara. Não entendi. O Bruno Braga, boa noite, bem já. Hoje eu fui o maior corintiano flamenguista do mundo. Aí entra a rivalidade, né? No final das contas, o torcedor do Flamengo ainda vai zoar muito aí no final do ano, porque nem o Botafogo vai ser campeão brasileiro e o Vasco ainda tem grande chance de cair. Só se ferrou com o Fluminense, que ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo e campeão da Libertadores. Você acha que o Alexandre Matos vai sair do Paraná para pegar essa bomba? Danilo, anota aí o que eu vou falar. Se, ó, o Augusto Melo. Vou ligar, vou fingir. Alô, Alexandre Matos? Tudo bem? E sim, quem fala é Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians. Como você vai? Tudo bem? Lógico, prazer é o meu. Olha, Alexandre, dia 2 de janeiro eu assumo oficialmente Corinthians. Nós precisamos de uma reformulação e gostaria muito de ter você aqui. Precisamos de um dirigente com um perfil assim igual ao seu. Há algum interesse? Podemos conversar? Como é que é? Amanhã você já está em São Paulo às 9 da manhã? Ok, então, estou te esperando. Um abraço. Gente, para, velho. Para. O Atlético Paranaense é um baita time, cara. Um baita clube. Puta clube para trabalhar, exemplo. Conheço a galera lá, gosto do Petralha. Acho um puta no dirigente. Tem um estádio maravilhoso. É o primeiro time do Brasil a ter um estádio daquele, um CT incrível. Paga em dia, estruturado, redondinho. Cara, mas toca o telefone, um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, um São Paulo. Gente, é diferente a história, cara. Com todo o respeito do mundo. Mas a história é outra. Eu duvido, D-U-V-I-D-O, que se o Corinthians não liga para o Alexandre Matos, ele não vem. Vou repetir. D-U-V-I-D-O. Eu duvido que se o Corinthians não ligar para o Alexandre Matos, ele não vem. Agora ele vai ter que provar, ele vai ter uma puta de uma responsabilidade na mão, e ele vai ter que provar e mostrar e reverter isso aí. Porque uma coisa é um apoio porque é o que temos para hoje, outra coisa é um apoio porque a galera acredita. Então eu até falei isso para ele no sábado, ele precisa tomar muito cuidado para quem ele dá o departamento de futebol do Corinthians. Porque não adianta nada, se o futebol for uma desgraça, vai tudo ruim, marketing, nada funciona. O futebol precisa ir bem. Olá, amigos da TV Placar, fiel torcida corintiana e torcedores vascaínos de todo o Brasil. Estamos aqui para analisar o que foi Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians no lendário São Januário. E deu Corinthians de virada, acredite se quiser, 4-2 para cima do Vascão. Dois times despedaçados, que não estão bem, correndo risco de rebaixamento.
ainda, apesar da vitória, o Corinthians ainda corre algum tipo de risco. Corinthians chega a São Januário levando todos os problemas na mala, levando inclusive mais seguranças do que jogadores, já prevendo algo pior para dar segurança a esse grupo. Vinha de uma derrota, né, de 5-1 para o Bahia, que também está brigando contra o rebaixamento na Arena Corinthians, jogando um futebol que ninguém consegue confiar, contra um Vasco da Gama, como disse, também despedaçado, mas que tinha pelo menos São Januário e a torcida para apoiar. E entre nós fazendo em alguns momentos jogos melhores que o próprio Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E olhem como é o futebol, né? O inacreditável Futebol Clube. Corinthians toma 1-0, busca o empate. Corinthians toma 2-1, busca o empate. No segundo tempo, vira o jogo num chutaço do Moscardo. E a molecada, depois da base corintiana, além do Moscardo, vai lá e faz 4-2 para o Timão. E olha que o Corinthians teve a chance ainda com o Matheus, garoto Matheus, de fazer o 5º gol. Olha, gente, analisar o jogo, o Vasco da Gama jogando em casa, pressionou, foi para cima, teve muitos espaços pelas duas alas, em cima do Fábio Santos de um lado e do Fagner do outro. Corinthians com aquela velha dificuldade para ter uma pegada mais forte, para tentar roubar essa bola e não sofrer tanto como vem sofrendo ao longo da temporada, com as dificuldades de sempre na bola aérea, mas também usando da bola aérea para conseguir chegar aos gols, e o Vasco também apresentando essa deficiência, né? Os 2 gols da equipe do Corinthians foram marcados pelo Romero, em jogadas pelo alto, né? O Vasco da Gama faz um gol pelo alto e ainda num lance com o Verratti, né? Em cima do Veríssimo. O Pumita fez o primeiro gol, a jogada que contou aí com a participação do Payet, do Piton, ex-Corinthians, e o Pumita mandando para o fundo da rede, de cabeça, 1-0 Vasco. Aí o Corinthians empata numa tabelinha pelo alto, muito bonita, inclusive, do Juliano com o Romero. Romero usa a cabeça, de cabeça, e empata o jogo. Depois tem o cruzamento do Pumita. O Pumita fez um bom primeiro tempo. Cruzamento nos pés do Verratti, o bom centroavante argentino, mandando para o fundo da rede, sem chance para Cássio. Era o 2-1 do Vasco da Gama. Aí o Corinthians logo depois, novamente de cabeça, dá a resposta com o Romero, numa cobrança de escanteio do Fagner. O Veríssimo ajeita e o Romero empata o jogo. No segundo tempo, o Corinthians volta com aquela impressão de que um empate não era tão ruim assim, e de fato não era, diante das circunstâncias. Eu, por exemplo, entendia que o Vasco da Gama era favorito, mesmo que de uma forma ligeira, para conquistar esse resultado. Então o Corinthians nem pontuaria. Então, dentro da minha previsão, o Corinthians fez bem mais, né? Fez 4-2 no placar e conseguiu esses 3 pontos. E aí chega a vitória, num lance com o Moscardo de fora da área, sem marcação nenhuma, um chute fortíssimo, sem defesa para o goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. E depois, numa jogada envolvendo a garotada da base, o Matheus cruza e o Giovani faz o 4º e último gol do Corinthians, decretando a vitória do Timão contra a equipe do Vasco da Gama. Bom, o Vasco ficou numa situação extremamente delicada. O Vasco agora tem Grêmio pela frente, em Porto Alegre, e o Bragantino em casa na última rodada. Então o Vasco precisa pensar em 2 vitórias. Tá? O Corinthians tem o Internacional em casa, e depois na última rodada pega o Curitiba, já rebaixado, em Curitiba. Então, olha, gente, eu achava que o Corinthians corria um seríssimo risco. Ainda há um risco matemático, mas ele é menor. Então o Corinthians agora está dependendo dele para escapar. Isso é bom? Mas também é ruim, né? Porque ele depende dele. Quando o Corinthians depende dele, a gente já sabe o que acontece. Mas a situação do Vasco é mais complicada. Classificação, estou com ela aqui. O São Paulo com 47. Se o Corinthians corre algum risco, o São Paulo com 47 também, mas o São Paulo ainda vai jogar. São Paulo 47, Corinthians 47. Aí Internacional 46, Fortaleza 45, Cruzeiro 44, Santos 43, Vasco 43
E o Bahia, que é o primeiro que aparece na zona da degola com 41. Aí os outros que já estão seguindo para a segunda divisão, Goiás, Coritiba e América. Todos esses times ainda vão jogar nessa rodada. Hoje foi a abertura dessa rodada com Corinthians e Vasco. Então, pode ficar pior ainda para o Vasco, se o Santos vencer. Pode ficar pior ainda, né? Se Cruzeiro, Fortaleza, enfim, né? São times que estão na frente, o próprio Internacional. E para o Corinthians pode ficar numa situação parecida com aquela desta rodada. Se bem que agora a conta é em cima do Bahia, né? Por exemplo, se o Bahia perde o jogo, o Corinthians tem 6 pontos acima do Bahia. Então, isso já é alguma coisa. Então, o Corinthians precisaria de 1 ponto matematicamente para escapar essa conta, porque aí o Bahia se perde, fazendo 6, chega a 47, com 1 ponto a mais, o Corinthians chega a 48. Uma conta simples, rápida, fácil de entender. Então, chegar nesta rodada como Corinthians e Vasco chegaram, precisando da vitória, e quem vencesse ficaria numa situação um pouco mais confortável, principalmente se esse vencedor fosse o Corinthians, que agora está com 47 pontos, isso aconteceu para o Corinthians e afundou um pouquinho mais o Vasco da Gama. São as emoções desta reta final na luta contra o rebaixamento. Vasco e Corinthians fizeram um jogo tenso, nervoso, foi um bom jogo, um jogo interessante de ser acompanhado. Resultado bacana para o Corinthians, ruim para o Vasco da Gama, mas segue a via crucis desses times para tentar permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. É isso aí. Rapaziada, e só para lembrar que hoje, que agora é madrugada, já quase de manhã, tem Bahia e São Paulo na Fonte Nova. Se o Bahia ganhar, vai complicar ainda mais tudo lá. Cruzeiro ganhar e o Santos ganhar, não duvide do São Paulo jogar a Série B o ano que vem. Não duvide. Caí. Que campeonato é esse? Lá em cima, Botafogo fez o que fez e embolou tudo. E amanhã, hoje, quer dizer, tem nada mais, nada menos que Atlético Mineiro e Flamengo, pessoal. Atlético Mineiro e Flamengo. Palmeiras pega o América. Botafogo pega quem mesmo? Nem lembro, hein? Nem lembro quem o Botafogo pega. Esse é o campeonato. O campeonato mais disputado do mundo. Se não for o maior. Só me confirma aí. Qual é o mais disputado? O inglês ou o brasileiro? Comente aí, pessoal. Valeu, um forte abraço. Não esquece do like, hein? Tamo junto e vai Corinthians.